Olá, eu sou a Joana e sejam muito bem-vindos a Iletrada. Por esta altura, este podcast já teria que ter um jingle. Contudo, a pessoa a quem eu pedi para me criar esse jingle ainda não fez. Portanto, Miguel, ganha vergonha na cara e faz-me o jingle, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu quero falar convosco antes de passarmos para o episódio que é... E este microfone? Eu já gravei outros episódios antes com ele, mas esqueci-me de referir o que é que acham do som. É incrível, não está? Pois, aqui a Joana desembolsou para vocês terem o melhor som possível. Então, hoje não temos um livro, temos dois, porque ambos os livros são pequeninos, sendo que um deles eu não concluí a leitura. Portanto, tinha aqui pouco assunto para falar sobre ele e, portanto, pensei, vou juntar os dois e fazer um episódio grande, senão tínhamos aqui episódios de 5 minutos. O livro de hoje é, finalmente, um clássico, confirmado pela própria Wikipédia. E o nome do livro é Cartas Portuguesas atribuídas a Mariana Alcofarado. Mariana é uma freira do convento de Beja, mas atenção, não é o único possível autor destas cartas. Existe um autor francês que disputa a autoria destes textos também. What? Vou fazer um pequeno disclaimer, como faço quase sempre. Eu não sou historiadora e não li nenhum livro sobre esta disputa entre autores falecidos, mas penso que seja muito difícil dizer qual deles realmente escreveu as cartas. Existem elementos nas cartas, como o nome do irmão da Mariana, uma referência a uma janela do convento de onde se avista Mértola e até o nome de outra freira, que ainda que possam ser inventados, acho difícil que um escritor francês soubesse de todos estes pormenores sobre um convento em Beja. Por certo que os historiadores já estudaram sobre estas cartas e por algum motivo as mesmas foram atribuídas à Mariana. Terá que haver alguns indícios para o terem feito. De todas as formas, defende o autor francês que poderá ter ouvido esta história contada por algum soldado que estivesse estado em Portugal na época da Guerra da Independência entre Portugal e Espanha. Pelo que pudesse talvez ter tido conhecimento desta história que efetivamente tenha acontecido, sendo que não fosse um dos intervenientes na mesma. Um outro argumento que tenho para defender o autor francês será o facto de a Mariana ter entrado para o convento com apenas 11 anos. Eu não conheço os padrões de educação do século XVII, mas penso que dificilmente uma menina de 11 anos prometida ao convento haveria de ter estudado francês antes de ingressar na vida religiosa. E agora perguntam-me assim, se não sabia falar francês, como é que se envolveu com um oficial francês? Oh, meus amigos, isso é muito fácil e está descrito nas cartas. Eles não falavam diretamente, eles só trocavam olhares e fluidos corporais, como é óbvio. Além de tudo isto, a estrutura das cartas parece-me um pouco anormal. Não tem indicações de data, saudação inicial ou despedida. Talvez fosse assim que se escrevesse nos anos de 1600, mas não tenho a certeza, porque sou o quê? Iletrada. As cartas em si, que são apenas 5 e não serão mais do que 10 páginas, são repetitivas e pouco empolgantes. E ainda assim percebo perfeitamente o fascínio que têm causado ao longo dos séculos. É uma coscovilhice que ficou pela metade. Temos 1001 formas de imaginar como tudo aconteceu. O que é que terá ele escrito nas cartas que devolveu a Mariana? Terá nascido algum filho desta relação? As cartas não o dizem, mas as cartas dizem muito pouco. Falam do desespero de uma mulher que foi abandonada depois de se ter entregue a uma grande paixão e ter perdido a sua virgindade e pureza que havia prometido apenas a Deus. Entregando tudo isto a um homem terreno que aceitou a dádiva sem qualquer intenção para lá de as delícias da carne. E como esta história aconteceu vezes e vezes sem conta, no passado e até hoje em dia. Se as cartas foram realmente escritas pela Mariana, existe ainda outro deboche que o oficial francês a submeteu, além de a ter usado e deixado. E esse deboche aconteceu quando entregou ou facilitou o acesso às cartas a quem as publicou.
sendo que na altura que as cartas foram publicadas a Mariana ainda era viva e tendo em conta o sucesso que a publicação teve, por certo que esta freira teve conhecimento da publicação da sua correspondência. Ora, o que me deixa a questionar como é que ela se terá sentido quando viu as suas cartas publicadas para todo o mundo poder ler, e uma boa parte da Europa sabe que foi ela própria quem abriu o portão ao francês para partilhar com ele a cama que possuía no convento. De que forma terá a família dela lido estas cartas e descoberto os pecados desta mulher? Vêem tantas possibilidades que podemos acrescentar em torno desta história e nenhuma delas com provas de que é mais ou menos provável do que outra. Uma quadranice mal contada que deixa o leitor a magicar o que terá acontecido entre aqueles dois amantes. Uma coisa é certa, a freira não se matou, como promete nas cartas, pois Mariana morreu com 83 anos, uma idade muito avançada para a época. E outra coisa, também tenho a certeza, todas as cartas que escreveu ao francês nenhum efeito tiveram, pois não lhe conseguiu ressuscitar a paixão, pois morreu em Beja, cidade de onde talvez nunca tenha saído. Eu gostei muito deste livro e gostei ainda mais de o discutir com uma amiga minha quando falámos sobre todas estas coisas e como concordámos sobre como as mulheres sofrem e sofreram e continuam a sofrer e pelos vistos devem ir sofrer para sempre às mãos dos homens. Eu não sei porque é que ainda gostamos de homens. Partindo para o segundo livro, porque já temos aqui o comentário que eu tinha a fazer. O segundo livro foi uma oferta da autora, portanto, agradeço muito esta dádiva por parte de Maria Soares Albuquerque. O nome do livro é Brinquedos para Rapazes. Isto é um livro de contos. Contudo, apesar de me teres dado este livro, não ouças esta opinião, porque eu não vou ser simpática, eu não gostei do livro e vou dizer tal e qual tudo aquilo que eu senti. Portanto, eu não quero ferir os teus sentimentos. Se estiveres por aí, foge. Foge. Foge só. Eu ainda ponderei durante algum tempo, cerca de 5 minutos, se haveria de ser simpática com esta opinião ou não. Mas hoje, tal como em todos os outros dias, não me apetece. Talvez não me seja algo inato ou porventura não tenha sequência genética que nos fornece as características de personalidade à qual chamamos simpatia. Enfim, partindo para os dogmas que me assolaram a mente antes mesmo de começar a ler os contos da Maria, comecei a ler com a certeza que não ia gostar. E porquê? Porque a Maria tem 3 nomes, pelo que deve ser Beta. E como boa serracena que sou, não gosto de betos. E tal, mas o teu pseudónimo tem 3 nomes. Não. O meu pseudónimo tem 2 nomes e uma letra. Ninguém sabe o significado de C, que é, obviamente, caralho. Além disso, sou Silva, o nome mais comum em Portugal. E o desta escritora é Albuquerque, nome que partilha com os donos da quinta da aldeia onde resido, que tinham ligações com a família real na altura da monarquia. Portanto, avançando para a história em si e deixando de fazer aqui observações sobre a escritora, as minhas desconfianças começaram a ter fundamento quando li os textos de outros autores que a Maria escolheu para colocar no início do seu livro. Mas dissiparam-se um pouco quando comecei a ler o primeiro conto e a escrita rapidamente envolveu-me. E abracei a ânsia de saber o que iria acontecer a seguir. Até os meus calcanhares travarem a fundo quando percebo que estamos numa aldeia na época do Estado Novo e a autora refere que vai colocar algo no lixo. Ora, não havia água canalizada, luz só em casas ricas. A recolha do lixo não era uma prioridade. Aliás, tenho a certeza que não existia. E toda a história resume-se a uma falta de pesquisa de contexto histórico, além de tantas outras coisas que qualquer um consideraria completamente impossíveis. Na segunda parte desta história, as incongruências mantêm-se, talvez possa até dizer que se multiplica. Não me convenceu. Fiz figas para que a segunda história me tivesse algo mais para me dar.
Mas antes de partirmos para a segunda história, quero deixar aqui uma notazinha sobre ler em formato digital. Eu já sou velhota, como quase toda a gente sabe. Estou quase a chegar ali à linha dos 60 e nunca me aventurei a ler e a comprar livros digitais. Prefiro ler livros físicos e andar a passeá-los pela casa, sim, porque eu não os levo para fora de casa, porque eu não tenho tempo quando saio de casa. E ler este livro apenas reforça a minha posição. Existem algumas gralhas no texto que penso que não têm a ver com a edição, porque sei que acontece o mesmo no meu livro, Meu Amor, e as páginas e o progresso do livro é indicado por capítulo, o que faz que não consiga ter noção se ainda falta muito para acabar o livro ou não. E isto é um ponto muito importante quando eu não estou a gostar da história, porque se faltar pouquinho até ao fim, eu ainda faço um esforçozinho. Agora, se eu não fizer ideia se falta muito ou pouco, oh meus amores... Já que estou numa parte da história, quero dar o props pela capa, é lindíssima, e pelo facto de não ter encontrado nenhum erro ortográfico. Editoras que já critiquei neste podcast, ponham os olhos nesta edição de autor e as opiniões no... Fica aqui a ideia, onde quiserem pôr, ponham. Logo no início do segundo conto, dou por mim a pesquisar no Google como é que eram os colchões em 1882. Quase que desejo que este motor de busca não me dê razão, porque já estou a ficar enervada com todos estes pequenos pormenores que não se enquadram com o tempo em que a escritora posiciona a história. E adivinha só, nesta altura os colchões não tinham molas, contrariamente ao que a escritora faz alusão no livro. Demorei 2 segundos a fazer esta verificação no Google. Se esta história se passasse num outro mundo e se não soubesse que esta escritora está neste momento a escrever um romance histórico, eu teria ignorado estas falhas. Mas infelizmente não consigo, pelo que respiro fundo para poder voltar à história e ou o meu mau humor mudou ou a segunda história encantou-me, apesar do erro dos colchões. Lia num instante e ainda sonhei com ela, tal a forma como me abalou. A terceira história lia sofregamente, sem conseguir parar. Dou por mim a gostar muito mais deste livro do que poderia esperar. E a desejar já ter lido mais livros de contos. Contudo, nem tudo são rosas. E apesar de ter gostado de algumas das primeiras histórias, acabei por parar de ler o livro porque achei que estavam a tornar-se um pouco repetitivas. Eu guardei para ler o resto do livro numa outra altura, em que não tenha mais nada para fazer e o único que entretém seja um telemóvel cheio de bateria. Sobre a escrita da autora, posso dizer que achei entusiasmante e envolvente, mas o tom rápido que usa é de tal forma alucinante que tem um lado negativo. Não nos dá o relaxamento que outro livro nos poderia proporcionar. Estes textos seriam algo interessante se publicar no tempo dos blogs ou em algum tipo de revista literária, que não sei se existe. Em livro, coloco a crítica que acabei de repetir. Torna-se repetitivo. Aqui, aprofundando um pouco mais a minha opinião, não há muitas conclusões que possa tirar de textos curtos sem ligação entre eles e esperar encontrá-los num livro mais longo. Contudo, e tendo em conta as pequenas falhas nos detalhes históricos, penso que a Maria tem potencial, mas a existência deste livro e a sua distribuição gratuita em massa não me parece que beneficie a autora quando está a procurar público para o seu romance histórico. E contra mim falo, e com conhecimento de causa, pois a existência do meu primeiro livro e a sua ainda venda por parte da editora acaba por prejudicar a minha venda dos livros que escrevo atualmente, para os quais mudei de estilo e têm uma qualidade muito superior. Não sei se conhecem o livro O Lago, de Filipe Santos, mas aconteceu o mesmo com o livro dele. Pelo menos eu li 2 livros, Avis e O Lago. Não achei nenhum dos 2 5 estrelas, mas gostei da forma como a história nos é apresentada em Avis e como se desenvolve. Em relação a Lago, comprei uma edição antiga de uma editora Vanity, são como carraças e o mundo seria muito melhor se não existissem. E odiei-o de morte e nunca mais li nada do autor. Por vezes, termos a possibilidade de limitar o conhecimento dos outros a respeito dos nossos textos ou livros mais antigos, que já não refletem os escritores que somos, é uma bênção. É por isso que tantas vezes falo mal do meu primeiro livro como um mau exemplo. Por hoje é tudo. Obrigado por me ouvirem e espero que tenham um excelente mês e boas leituras!